rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Que sofri como eu sofri, porque hoje eu não sei andar sozinho. Meu Deus, quanto tempo eu andei, meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Meu Senhor, meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Que sofri como eu sofri, porque hoje eu não sei andar sozinho. Meu Deus, quanto tempo eu andei, meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Me faz viver, viva sua luz. Me faz permanecer, me faz teu amor. Me faz viver, viva sua luz. Me faz permanecer, me faz teu amor. Meu Senhor, meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque sofri como eu sofri, porque hoje eu não sei andar sozinho. Meu Deus, quanto tempo eu andei, meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Me faz viver, viva sua luz. Me faz permanecer, me faz teu amor. Oh, me faz viver, viva sua luz. Me faz permanecer, me faz teu amor. Somos apenas cooperadores, a glória é de Deus. O trecho da Bíblia de hoje está em 1 Coríntios capítulo 3, assim diz a Bíblia. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo ainda os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo ainda aos padrões humanos? Eu costumo dizer aqui em nossa congregação que em todas as igrejas, seja ela qual for, nós temos 3 tipos de pessoas, quando na verdade só deveríamos ter 2 tipos. Existem aqueles neófitos, os novos na fé, ou seja, toda igreja precisa ter os novos na fé, aqueles que estão chegando. Temos também os maduros na fé, ou seja, aqueles que foram neófitos, amadureceram e se tornaram maduros na fé. Só que o pecado gerou um terceiro tipo de pessoa que não deveria existir, que são os crentes carnais. A estes, Paulo disse que não poderia ainda dar alimento sólido, porque eles pararam o seu amadurecimento no meio do caminho. Começaram bem, mas o pecado os estacionou e eles não conseguiram amadurecer até chegar à estrutura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus. E o problema é que esses crentes carnais, eles causam geralmente muitos problemas nas igrejas. Por exemplo, às vezes, na maioria das vezes que eu tenho visto ao longo desses meus anos de caminhada com Cristo, quando surge, por exemplo, em alguma igreja fofoca ou intriga, geralmente vem dessas pessoas que pararam o amadurecimento no meio do caminho. Esses que Paulo chama de crentes carnais. Esses crentes carnais, crentes porque creem em Cristo, porque creem na palavra, mas não são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados ainda pela sua própria carne. O apóstolo Paulo nos mostra que realmente há uma batalha dentro de nós, quando ele diz o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. O que Paulo estava dizendo é que existe essa batalha dentro dele e dentro de nós. Mas se nós somos salvos por Cristo, tivermos uma experiência de verdade com Jesus, é o Espírito Santo que irá dominar a nossa vida, não será a nossa carne. Os crentes carnais são dominados pela carne e tudo que eles falam
pensam, fazem, vem apenas da carne e não vem nada do Espírito de Deus. Eles se apegam extremamente a questões não espirituais. Paulo citou aqui, por exemplo, uma dessas questões, ciúmes e brigas, e tentar colocar um líder acima do outro, mas que confusão danada que estava acontecendo. Ele cita aqui no versículo 5, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quais vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, ele vem de Deus. Hoje em dia, também tem pessoas que seguem a Jesus apenas por intermédio de homens. Explico. A pessoa é de uma determinada denominação, e ela se apegou àquele pastor, até aí absolutamente nada de errado. Mas aí ela foca que o evangelho, o reino de Deus, o jeito de ser igreja, só pode ser naquela igreja, daquele jeito, daquele pastor. E ela tem muita dificuldade de interagir, por exemplo, com outros ministérios, outros pastores, porque ela só enxerga uma forma de adorar a Deus, com aquele pastor, com aquele líder, com aquele louvor naquela igreja. Ô Senhor! Naquela época, da mesma forma, tinha os seguidores de Paulo, tinha os seguidores de Apolo, ainda tinha um terceiro grupo pior ainda, que era o grupo que não queria saber de Paulo, não queria saber de Apolo, e ainda dizia assim, nós somos seguidores só de Jesus. Isso parece bom no primeiro momento, mas não é. Eram pessoas que não queriam nem se submeter às lideranças e diziam, não preciso de igreja, não preciso de pastores, não preciso, eu vou caminhar sozinho, vou solo. Como infelizmente hoje também tem muitas pessoas que vivem assim. O que nós precisamos jamais esquecer é que homens, líderes, são apenas uma poeirinha que existe hoje e que amanhã não existirá mais. Eu estou aqui vivo, mas se o Senhor quiser pedir a minha vida amanhã, Ele vai me levar, a minha vida é dele. Os grandes homens que fizeram grandes coisas do passado já estão mortos. No grande dia, aqueles que viveram para Deus ressuscitarão, estaremos com eles, mas o que é o ser humano? Para que pessoas dediquem a sua vida somente para homens, a nossa vida tem que ser dedicada exclusivamente para Deus. Apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, nós, versículo 9, somos cooperadores de Deus. Aplicando isso para nós, eu e você, querido que está me ouvindo, querida, somos apenas cooperadores. A glória toda é do Senhor. A glória não é de líderes, a glória não é de denominações, a glória não é de ministérios, a glória é exclusiva de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos servindo ao Senhor sem esperar reconhecimento humano, sem servir a homens, sem servir a grupos e sim servindo somente ao Senhor. Seja fiel na denominação que o Senhor te colocou, sim, mas sempre saiba que o reino é muito maior. O reino de Deus é muito maior do que apenas um grupo e apenas uma pessoa. Deus abençoe! Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na
Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje a nossa entrevista é muito especial, tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Eu estou aqui com o querido pastor Joaquim Neto. Ele é o pastor da Igreja Batista do Angelim, em São Luís. Uma igreja que tem abençoado, além de todos aqueles irmãos de São Luís, pessoas no Brasil inteiro, fora do Brasil. Quem tem tido contato com o pastor Joaquim, com a Igreja Batista do Angelim, tem sido muito abençoado. Então, pastor, para nós é uma alegria e uma honra estar com o senhor aqui hoje no programa. A alegria é nossa, pastor Cláudio. Um prazer, né? E um privilégio estar aqui nesse programa que tem um alcance tão relevante aqui no estado e no Brasil e no mundo todo pela internet. Irmãos, eu conheci o pastor Joaquim de uma maneira muito especial. Ele veio ministrar num café da manhã de pastores aqui, não me recordo exatamente em qual ano, talvez 2018, por aí, né? Antes da pandemia. 2017. E eu pude sentar ali na mesma mesa que ele, começamos a conversar. E o pastor fez um convite que eu levei a sério. Ele disse: você já conhece São Luís? Eu falei: não, então vai lá conhecer. E eu fui. E quando eu cheguei em São Luís, eu fui tão bem recebido e tão bem tratado pelo pastor, pela sua equipe, que a gente foi literalmente constrangido de amor, né? Então eu não sei se eu tive a oportunidade de agradecer pessoalmente. Eu agradeço, pastor. Foi muito bom para mim e para minha família. Tive a oportunidade de conhecer a Igreja Batista do Angelim e fiquei muito impactado, queridos, com tudo que essa igreja faz, com tudo que o pastor Joaquim, pastora Rose e sua equipe fazem. Então, durante a entrevista, nós vamos mostrar aqui algumas imagens, alguns pequenos vídeos, para, se porventura você ainda não conhece a igreja, você ter uma visão ali do que é a Igreja Batista do Angelim. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Como surgiu a Igreja Batista do Angelim e também o seu chamado ministerial? Assim, eu sei que os dois estão entrelaçados, né? Mas como foi esse início, pastor? Ô Cláudio, nós somos dentistas de profissão, né? E em 86 nos convertemos. Mas começamos a frequentar a igreja, mas crentes assim muito domingueiros, em virtude da gente estar muito envolvido com as muitas atividades profissionais e negócios. Mas em 91, nós tivemos numa conferência com o David Robson, né, um evangelista americano, e ali fomos batizados no Espírito Santo. E o Angelim nasceu dessa experiência, porque mudou tudo na nossa vida. Nós fomos realmente incendiados, ali fomos liberados para servir ao Senhor. E começamos um trabalho de evangelismo lá no bairro onde a igreja está. Chama Bairro do Angelim. Ali, uma vez por semana, eu ia com a pastora e as crianças, distribuía folhetos da Sociedade Bíblica e comunicava o Evangelho, dava meu testemunho. E as coisas foram acontecendo de forma muito espontânea. Não foi um projeto de igreja, né? Foi fruto daquela pregação, daquela vontade de fazer alguma coisa e de comunicar da nossa experiência, do nosso testemunho com as pessoas naquele bairro. Que bênção, pastor. Então, eu lembro que o senhor tinha me contado que até os seus filhos, que eram pequenos, também estavam juntos, né? Exatamente. Eu ia com a família toda e eles distribuíam folhetos, eu os premiava. Olha, quem distribuir mais folheto aí vai ganhar um prêmio. É na praça do bairro, né? Eu, com muito pouco conhecimento bíblico, né, pregava muito João 3,16. É um resumo da Bíblia. Falando só do amor de Deus, né, do que Jesus podia fazer pela vida das pessoas, pelas famílias. Era um evangelho muito simples, mas cheio de verdade. Então as pessoas iam sendo tocadas e aos poucos foram se aproximando, foram se envolvendo, e ali foi nascendo o embrião do que seria hoje a Igreja Batista do Angelim. Que bênção. Irmãos, o pastor Joaquim e a pastora Rose são pais
Pastor, são 2 filhos, são mais filhos? 2 filhos e uma filha. E uma filha. E 6 netos. E 6 netos. Eu ainda não conheço a filha, vou conhecê-la, espero. Os 2 filhos eu conheço, um é o querido Fred Arraes, para quem ainda... Acredito que todos conheçam, mas é um ministro de louvor muito relevante aqui no Brasil, suas músicas, juntamente com sua esposa. Flávia Arraes. A irmã Flávia tem influenciado uma geração. Nós temos também o Rodrigo Arraes, que ele é capelão também, né, do bombeiro. Né? Então, assim, é uma família muito abençoada também. Pastor, a Igreja Batista do Angelim, ela tem mais de 30 anos, então, de existência? A igreja, como congregação, ela nasceu no dia 22 de junho de 92. Ela vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos ano que vem, que festa. Como igreja organizada, foi em dezembro de 97. Ela se tornou, de fato, uma igreja. Benção, né? E assim, pastor, como é a forma de trabalhar da Igreja Batista do Angelim? Eu sei que vocês trabalham com células de uma maneira muito forte. Inclusive, eu não sei nem se o senhor sabe, pastor, mas eu pedi autorização alguns anos atrás para o pastor Augusto, né, para a gente também usar o material de vocês em nossas células aqui. E nós já usamos completo, de um ano inteiro. E a nossa igreja foi extremamente abençoada com todos aqueles estudos, né, impactados. Né? Então, além também as células, como o senhor trabalha lá com a Igreja Angelim? Bem, no ano de 99, né, inspirados lá pela Igreja Batista da Lagoinha, com quem a gente sempre manteve um bom relacionamento. Márcio Valadão, um amigo de muitos anos, né, a família. E a equipe dele que trabalhava com célula, nós viajamos juntos para a Coreia. Dali nasceu uma amizade e eu comecei a visitar a Lagoinha e aprender sobre os pequenos grupos. Lá chamava GC na época, Grupos de Crescimento. E nós adotamos também G6. Hoje chama célula, mas no princípio era GC. E nós treinamos 50 irmãos e começamos 30 pequenos grupos. Já começou com 30 pequenos Meu Deus, grupos. Que bênção. Né? E daí fomos caminhando, né, e acompanhando todo esse mover que houve no Brasil, com G12, M12, MDA, DNA, muitos movimentos que se levantaram com modelos em igrejas, em células. Então, aqui no Brasil, nós tivemos a curiosidade, né, para ir aprender, ver os princípios que eram fortes nas igrejas, as estratégias, as práticas. Também saímos do Brasil em algumas igrejas, igreja de Alim, igreja da Colômbia, mas nós não adotamos modelo, né? Nunca nos sentimos assim dirigidos a adotar modelos, mesmo que adotássemos algumas práticas, algumas estratégias. Então, a Igreja do Angelim hoje é uma igreja de células em pequenos grupos, mas é uma igreja com muitos ministérios. Então, nós somos uma igreja em célula, mas com ministérios. Nós temos hoje 3 pilares básicos da igreja, dentro do que nós chamamos a nossa trilha. O primeiro é a primeira fase, o primeiro pilar da igreja, que é quando nós nos movemos para ganhar e para consolidar aqueles que são ganhos na primeira fase. Aí nós temos as células que fazem parte disso, as celebrações da igreja, eventos que têm esse propósito, os encontros evangelísticos, que a gente pega ali gente que não é crente e proporciona um final de semana sem custo, onde a gente manifesta muito amor, né, e ministra realmente na área de cura interior, de libertação, de evangelismo. Né? Muitas pessoas são ganhas ali. Então isso faz parte dessa primeira fase, onde também nós temos 2 escolas, que são as 2 primeiras escolas da igreja, que é a de fundamentos e a escola de líderes, preparando líderes para futura liderança de pequenos grupos.
E daí temos o segundo pilar, que são as nossas escolas, né? São muitas escolas, escola de cura interior, de evangelismo e missões, de oração e intercessão, de voluntários, de aconselhamento, de finanças, são muitas escolas. E o terceiro pilar são os nossos ministérios, porque a gente quer fazer de cada membro um ministro. Perfeito. A gente quer responsabilizar cada membro da igreja para que não seja uma igreja de assistência, né? Mas seja uma igreja onde cada pessoa participe, seja ativada no seu dom, nas suas expertises, no seu conhecimento, se sinta parte ali, né? Se sinta cooperador no crescimento da igreja. Então, assim que a igreja do Angelim funciona. Que bênção, pastor. Essa também, assim, eu vejo, então, estou no mesmo caminho que o senhor, que alegria, né? A gente também desafia os nossos irmãos aqui inclusive, a gente trocou aqui uma expressão que a gente usava antigamente, assistir culto, né? Pessoal, você venham prestar cultos, né? Não é aquela coisa da assistência, né? Então a gente vai nesse mesmo caminho também, né? Exatamente. Pastor, então, assim, eu vejo que ao longo desses anos que eu tenho conhecido o senhor, acompanhado o seu ministério da igreja, eu tenho visto também que muitos outros pastores e líderes, né, espalhados por várias cidades, eles se inspiram no seu ministério, na igreja de Angelim. E foi dessa forma que surgiu, então, a Aliança Global Angelim ou não? Fala um pouquinho para a gente sobre essa aliança que existe. Né? É natural que isso aconteça, né? À medida que você alcança alguma relevância, à medida que o seu ministério começa a dar frutos, ele atrai, né? Por curiosidade, por interesse. Isso é natural em qualquer ministério. Conosco não foi diferente, né? À medida que a igreja do Angelim foi crescendo lá no Maranhão, natural que muitos pastores começaram a nos procurar, né, para conversar, para saber, conhecer o que a gente estava vivendo ali, praticando. E Deus foi assim, tem sido tão gracioso conosco que nós nos sentimos na responsabilidade de compartilhar, servir a outros pastores. E nós nos dispusemos a isso, a encorajar aqueles que estavam desanimados, às vezes quebrados, às vezes excluídos, homens de Deus, né? Tiveram ali uma situação que os abateu, que os entristeceu, mas que homens de Deus. E nós então nos procuraram e nós vamos lá e encorajamos e damos apoio, às vezes até financeiro, em alguns casos, para reerguê-los, né? Outros que estão sozinhos, né? E nos procuram. Então, nós não somos uma convenção, nós não estamos institucionalizados, nós só nos propusemos a servir, né? E promover esse relacionamento. A Global Angelim é uma rede de relacionamento, né? Então, onde cada pastor é respeitado naquilo que ele está fazendo, né? Não pelo tamanho, não pelas conquistas, mas pela responsabilidade, pelo fato de ser um cooperador no reino de Deus, né? A gente se respeita, independente de que nível de ministério nós estamos. Não impomos doutrina, não impomos modelo, as igrejas são totalmente autônomas, têm a sua identidade, não impomos o mesmo nome, é só relacionamento. Então já temos alguns anos, está crescendo, né? Já estamos em alguns países, agora mesmo estive em Portugal, Espanha, tivemos um retiro com os pastores lá, os pastores lá da Europa, né? Aos poucos a aliança está gerando uma rede que tem crescido no lado de lá, porque tem muita gente só e muita gente desacreditada das organizações, né? Então, a aliança vem com essa proposta de relacionamento, de amizade, de encorajamento e de serviço a favor
do companheiro. Um ao outro ajudou e o companheiro disse, te esforça, bora junto nisso aí. Pastor, assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque nós pastores, assim, eu sou pastor há 16 anos, né? E a gente sabe que em alguns momentos, ou em muitos, a gente se sente sozinho, né? É interessante porque a gente está imerso numa igreja com centenas, às vezes milhares de pessoas, e ainda assim, de vezes, se sente sozinho. É verdade. Então, ter esse momento de aliança, de poder chorar junto, de poder compartilhar e de não ter aquela disputa de minha igreja é maior, menor. Não, né? Esse momento de compartilhar e de um ao outro, de até discipular, isso é terapêutico debaixo do nosso coração. Verdade. Pastorzão, e assim, com relação assim, aos projetos futuros da Igreja Batista do Angelim, o que o senhor assim, e sua equipe estão projetando, planejando? A igreja do Angelim é uma igreja bem ativa, né? Ativa. Eu digo que igreja é como bicicleta, se parar, cai. A gente tem que estar sempre em movimento, estar sempre se contextualizando, se atualizando, né? Para não perder a comunicação e o alcance. Então a igreja do Angelim é uma igreja assim que se move, bem ativa, né? Agora mesmo nós inauguramos um novo campus no outro lado da ilha, né? São um auditório de 1.800 metros quadrados, né? Estamos lá começamos com 2.000 assentos, né? Uma área em 3.500 hectares, 35 mil metros quadrados. E esse é o nosso novo desafio, né? Porque é uma área nova, e é uma área onde está havendo um crescimento imobiliário e populacional muito grande, e a gente deu esse passo para alcançar essas famílias, né? E também estamos nos movimentando na área social. Eu acho que a igreja tem que pregar através da ação social e além da palavra. Concordo. Foi o que eu falei para alguns pastores, inclusive Marcelo. Marcelo estava começando a Angelim em Belém, né, cheio de responsabilidades, deu um passo gigantesco de fé e entrou a pandemia logo depois do primeiro mês. E ele ligou para mim um pouco aflito, né? Pastor, o que eu vou fazer agora? Eu disse, faça atos de bondade. Não pare, faça o bem. E ele fez. E ele autoestimou e disse, pastor, foi incrível, assim, a relevância, o impacto, o crescimento, o que repercutiu no ministério. É verdade, eu acompanhei. As nossas ações, né? Então, eu acho que o Evangelho, de certa forma, tem tido assim, um certo descrédito, né, em virtude de algumas coisas que sempre houveram e sempre haverão, mas a igreja vai impactar com essa ação social, essa ação de misericórdia, né, além da palavra e mais poderosa que a palavra, porque você cai na graça do povo, né? Você abre o coração das pessoas, você ganha o respeito delas, elas vão te ouvir, porque a pessoa só ouve quem ela respeita, né? Se ela não tiver respeito, ela não vai ouvir. É verdade. Então nós estamos agora avançando nessa linha. Nossa igreja trabalha muito, mesmo com ações sociais. Ontem mesmo a pastora estava me mostrando, uma das nossas redes estava numa ilha de pescadores com as crianças, e isso se multiplica dentro das muitas redes da igreja, né? Temos também a Casa Ágape, que acolhe mulheres, exclusiva para mulheres, e acolhe as mães com filhos até 10 anos de idade, para recuperar, né? Mulheres que estão envolvidas com drogas, e já são 8 anos que a gente está trabalhando. Adquirimos agora uma área de 4.000 metros para fazer a Ágape Homens, né? O mesmo trabalho. Então é o que a gente está se movendo agora.
Muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza Eu que agradeço, né? Você é admirável, assim, né? Pela sua entrega, o amor que você tem pelo que você faz. Quero te parabenizar por essa iniciativa, né? De estar com esse programa, que tem uma relevância muito grande, e sem falar do alcance que vai além das 4 paredes aqui da capela, né? E alcança milhares e milhares de pessoas. São Luís está lá te esperando quando você... Vamos estar junto no congresso, mês que vem, né? Lá na igreja, estamos lá ansiosos para receber os militares, os capelães, e vai ser bom para a gente estar juntos lá. Com certeza. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor e nos vemos em breve lá na IBA. A você também, meu abraço a todos os telespectadores, né, desse programa, assistência desse programa. Amém. Queridos, Deus abençoe, pastorzão. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe o senhor. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Muito obrigado você que nos assiste, muito obrigado você que nos acompanha nas redes sociais. Se não acompanha ainda, vai lá, Facebook, Instagram, YouTube, não esquece. Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, por aqueles, Senhor Deus, que estão nos assistindo. Obrigado aonde a nossa voz, a nossa imagem chega neste lar, que o Senhor dê uma bênção toda especial, Senhor Deus, e derrame sobre esta família, sobre essas pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, não porque a gente mereça, mas pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa.